Isso é o entretenimento, que é a segunda parte. Qual é a terceira parte de qualquer apresentação em público, qualquer palestra? É o entendimento. Você está entretendo a plateia o tempo inteiro, né? Você está o tempo inteiro indo e voltando, e essa plateia precisa compreender o que você está falando. A partir do momento que ela compreende o que você está falando, ela cria nela um juízo de valor, uma reflexão. E a quarta etapa é a adesão, que é a venda, que é o pós-palestra, você troca cartões e assim por diante. Mas para você chegar na quarta etapa, existem algumas coisas que a gente vai falar aqui, que vão ser bem interessantes. Ok? Então a gente falando aí nessa primeiro tema, que é o tema medo, eu trouxe 3 subtópicos aqui. O primeiro subtópico é se permitir. Oratória, falar em público é a prática, como qualquer coisa na vida. Você faz a tua primeira palestra, provavelmente ela não vai funcionar muito bem. Minha primeira palestra, para vocês terem uma ideia, tinha 80 pessoas na plateia. No início, no final tinham 5 pessoas no final. As pessoas saíram da turma o tempo inteiro. Aquilo ia me dando uma angústia, uma mágoa, uma solidão. Eu vou terminar aqui sozinho, vou palestrar para mim mesmo. Diogo, presta atenção no que eu estou falando. Eu ia palestrar para mim mesmo. Eu não ia desistir. Presta atenção no que você está falando, Diogo. Eu ia palestrar para mim mesmo. Eu ia palestrar para o pessoal que estava sentado, Tim Maia, né, Renato Russo. O que eu ia fazer? Mas ficaram 5 lá no final. Oratória é prática. Tem muita gente que tem vícios de linguagem. A gente não vai poder se aprofundar tanto no tema, nem falar sobre a cura dos vícios de linguagem. Né? Então, já viram? Pessoas que têm vício de linguagem? Pessoas que têm vício de linguagem, isso daí tudo você consegue curar. Mas você só consegue curar através da própria prática. Tem palestras no início que vão funcionar, outras não vão funcionar. É natural. Você tem que praticar. Para você praticar, você precisa se permitir. Se permita a falar em público. Se permita a falar em público com as técnicas que a gente vai falar aqui. Na verdade, todos nós temos que falar em público. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que falar em público. É necessário falar em público. As técnicas de oratória que eu estou trazendo para vocês vão potencializar tudo isso que vocês já fazem, mas vocês já falam. Só para vocês entenderem esse exercício do início aqui. Eles falaram no início sem o conteúdo teórico que eu estou trazendo. No final, eles vão falar as mesmas notícias com o conteúdo teórico que a gente está passando. Inclusive o controle do medo, o controle do estresse. E vocês vão ver que existe uma grande diferença aí quando você coloca um pouquinho de técnica. Meus cursos de oratória são bem interessantes, que as pessoas chegam de uma forma e saem um pouco mais livres. Falar em público é praticar a expressão do ser humano. Falar em público é você conseguir trazer tudo que está lá dentro, né? Está borbulhando aqui dentro, está fervendo. Você consegue colocar isso através da tua palavra, através dos teus gestos, através do teu corpo. Isso é falar em público. Isso é oratória. Então, não é tão simples quanto a gente imagina. Para quem está sentado aí é facílimo. Nos meus cursos de oratória eu falo isso, né? O cara está sentado aí e fala assim, mas faz isso, faz não sei o que lá, fecha o paletó, não sei o que lá. Aí vem o cara aqui na frente, ele coloca a mão no bolso, ele se... né? Porque você se sente invadido, né? Você se sente invadido, olha a perna. Você se sente invadido, você não sabe o que fazer. É muito difícil falar em público. Para quem está sentado aí é muito fácil. É fácil demais você colocar o dedo e falar, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Pô, mas deu branco nele. Você acha que é porque ele quis? Você acha que é porque ele quis? Então a primeira coisa é você se permitir a falar em público. A segunda coisa é você não julgar nada durante o discurso. Você não pode julgar o que tem ali, o que está ali na plateia, você não pode julgar aquele ambiente, você não pode julgar a você mesmo. Já repararam como a gente se cobra? Você está aqui falando em público e você está se julgando. Todo mundo adora, te aplaude de pé e você acaba com você mesmo. Então é não julgar. E por último é dar o máximo de si.
É você começar lá em 100% e terminar o teu discurso em 100%. Fazer o teu máximo o tempo inteiro. Isso é o primeiro tema que eu trouxe, que é para você, como é que você consegue trabalhar o medo, trabalhar o estresse. Já já eu vou ensinar algumas técnicas nesse segundo tema. O segundo tema é a preparação para o discurso. Como é que você faz a preparação para o discurso? Você pode usar os slides, você pode usar os tópicos, como eu estou usando aqui, você pode falar no púlpito, você pode falar lendo, como eles leram as notícias. Você acha que o William Bonner não lê? Ele lê a notícia, só que ele está preparado. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês montarem o discurso de vocês, a palestra de vocês. Primeira dica, não vá direto ao PowerPoint. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou colocar os tópicos no PowerPoint. Sabe o que acontece? Você coloca assim, em 1962 aconteceu isso, 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 isso e isso. Já em 2001 aconteceu isso, isso e isso. Em 1987 aconteceu isso, isso e isso. O que está acontecendo aqui? Você está embaralhando a cabeça de todo mundo. Porque não estão em ordem cronológicas e, além disso, você não tem uma coerência de raciocínio. Parte para o manual escrever ou o Word. Chega no Word e coloca tópicos, pilares da tua palestra. Não coloque texto no Word. Deixa o texto para você estudar. Esquece, a apresentação não é texto. Você pode ler? Pode, mas não é o ideal. Não é o desejável. Então parte para o Word, coloca pilares. Por exemplo, sei lá, eu vou falar sobre... Vou fazer uma apresentação de como foi construído aquele prédio. Um tópico vai ser os materiais que eu usei. O outro tópico vai ser as pessoas que trabalharam. Outro tópico falando sobre a empresa que construiu. Criei pilares. Depois dos pilares eu vou criar subtópicos dentro de cada tema. O que eu vou ter ali? Eu vou ter uma coerência de raciocínio. Eu vou ter um esqueleto, a estrutura daquele discurso. Algumas coisas que são muito importantes em qualquer discurso. Eu falei que a entrada é algo primordial. Você pode entrar fazendo uma dinâmica, você pode entrar jogando um pensamento reflexivo no ar, uma pergunta, você pode entrar com uma frase de algum pensador, assim por diante. Ok, seria a entrada. Entretenimento, jogar dúvida para a plateia. Quando você joga dúvida para a plateia, existe uma coisa chamada questão-problema. Isso existe até em trabalhos acadêmicos. Um trabalho de monografia é assim. O que é questão-problema? Você vai fazer uma apresentação. Se você tem, por exemplo, uma tese de doutorado, você vai jogar uma questão-problema e você falar, a corrente A, vai falar, a corrente A trabalha isso, isso e isso, a corrente B trabalha isso, isso e isso, e lá embaixo você vai dar a tua opinião. Quando você está no júri, você tem que falar tudo a teu favor. Então você joga a questão-problema e você não joga corrente A e corrente B, não. Todas as correntes são a teu favor. E você só vai falar coisas positivas. Quando a gente aprende negociação, a gente entende um pouquinho dessas técnicas de persuasão de oratório. O tempo inteiro você vai falar coisas positivas e você vai fazer afirmações positivas. Você faz a questão-problema e embaixo você coloca as suas afirmações positivas sobre aquele tema, o tempo inteiro. Afirmações positivas vêm de técnicas de persuasão. Exemplo, o eu acho significa 50% pode dar certo, 50% pode dar errado. Concordam? Quando eu falo eu acredito, existe 70 a 90% de chance de dar certo. Quando você fala eu acredito. Então no teu discurso é bem importante você falar o tempo inteiro palavras de afirmação. As palavras de afirmação vão convencer a plateia que você quer falar. Certamente. Palavras de afirmação. Utilizem o tempo inteiro palavras